Às vezes basta um ponto de vista diferente pra gente lembrar como algumas coisas ao nosso redor são de verdade. Teríamos um motivo para a gente se impressionar todos os dias, mas hoje vamos ver comparações curiosas que despertam uma visão diferente. Estamos direto aqui no canal Fala Sério, então sem mais delongas, roda a vinheta, vamos pro nosso vídeo. Vamos lá, gente, as cabras. São alguns dos animais mais adoráveis da fazenda. Mas você já viu uma cabra que fosse muito linda? Não. Lhe apresento essa jovem cabra Gulabi. Um animal tão fofo que ganha todos os concursos de beleza de cabras. Ela ganha concurso de beleza de cabra? E pode valer até $67 mil. Agora, uma coisa é certa. A idade também chega para os Gulabi. Como você pode ver nessa foto. Você consegue adivinhar o que são essas imagens? Acredite se quiser. A figura A é uma agulha hipodérmica, daquelas usadas em injeções. A única de criação humana aqui. As demais são todas parte da natureza. Da esquerda para a direita temos a presa de uma cobra, a presa de uma aranha e o ferrão de um escorpião. Eu ainda prefiro a agulha. Essa imagem pode não parecer nada demais. Até que você olha mais de perto e vê um ônibus escolar que fica minúsculo ao lado deste enorme caminhão. Que caminhão Veículos de mineração como esse são, na verdade, alguns dos maiores que existem. E esse aqui é o Cat 797F, o maior do mundo, custando $5 milhões e medindo mais de 15 metros de comprimento. Como tudo é uma questão de perspectiva, nessa situação o ônibus é que poderia ser esmagado por outro veículo. Com certeza. Falando em tamanho incrível, o RMS Titanic é frequentemente considerado um dos maiores navios que o mundo já viu. Mas essa imagem provavelmente vai mudar toda a sua perspectiva. Pode ter sido considerado grande em 1912, mas hoje o Titanic não é nada em comparação com navios modernos, como o The Oasis Class, que ofusca o Titanic nessa comparação de tamanho. O Oasis vence o Titanic em quase todas as áreas, dos 8.461 passageiros em comparação com os 3.547 do outro. E 16 decks em vez de 9. Mas ambos os navios atingem uma velocidade máxima de 23 nós. Pois é, o Titanic pode ser considerado pequeno, mas você vai se surpreender ainda mais ao descobrir que o lendário anel da trilogia Senhor dos Anéis não cabe nas duas mãos de um ser humano. Este suporte no tamanho de um prato de jantar foi usado em cenas de close, como essa, para criar uma perspectiva forçada que mostrava detalhes do anel nas mesmas cenas que mostrava os personagens. Os outros planetas em nosso sistema solar estão a centenas de anos-luz de distância uns dos outros, por isso é difícil visualizar seu tamanho real, mas dá só uma olhada nessa surpreendente comparação entre Plutão e a Austrália. É isso mesmo, Plutão é menos do que um país na Terra. A largura de 4.000 quilômetros da Austrália é quase o dobro do tamanho do planeta de 2.370 quilômetros de diâmetro. Talvez isso explique por que Plutão foi declarado um planeta anão em 2006. Compreender o tamanho do nosso mundo é uma coisa difícil, e essa imagem incrível tenta simplificar tudo pra gente, mostrando quantas terras caberiam dentro do Sol, se a Terra fosse uma pequena bolinha azul. E mesmo assim, fica difícil imaginar que seriam necessárias 1,3 milhões de terras para encher o Sol, que tem 99,86% da massa de nosso sistema solar. Às vezes, nos enganamos por uma simples falha de comunicação. E essa foto de um crânio de Velociraptor fossilizado ao lado de um dente T-Rex desmente um dos mitos sobre a era dos dinossauros. A ideia de Velociraptor sendo uma criatura terrível como vemos em Jurassic Park. As pesquisas mostram que eles eram, na verdade, animais com penas e do tamanho de um peru. Tudo bem, ainda poderiam matar um ser humano facilmente. Não acredito. Essa imagem de uma porta de escola pode parecer algo comum, mas você prestou atenção no desgaste das maçanetas das portas? Com o tempo, o revestimento metálico vai embora à medida que nossos dedos encostam ali. E veja como o lado direito está mais gasto. Estudos mostram que somente 10% da população do mundo é canhota. E podemos ver esse número representado aqui, com essas maçanetas do portão de uma escola. À primeira vista, pode parecer que não existe nenhuma comparação a ser feita nessa imagem com uma garrafa de 2 litros e um tubo de ensaio de plástico. Mas e se eu lhe disser que a imagem é basicamente um antes e depois? A garrafa PET, conhecida como tereftalato de polietileno, é inflada em uma fração de segundo, usando uma máquina especial que transforma o tubinho em uma garrafona. Essa imagem parece uma competição pelo pior estacionamento do mundo. Mas existe um motivo para esses postes estarem todos tortos. Essas vagas estão situadas em frente a um centro de cirurgia ocular a laser, em Brentwood, em Nova York. E este é o estacionamento de uma loja de bebidas no Texas.
A ideia de ter pessoas quase cegas dirigindo por aí me assusta um pouco, mas um pouco menos do que os sujeitos da loja de bebidas. Você iria preferir receber esse monte de dinheiro à direita ou essas notas à esquerda? Depende da Saiba quantidade que os do dois valor. valem exatamente o mesmo. Essa comparação representa o que seriam 10 mil dólares em notas de 100, comparado com o mesmo em notas de 1. Olha só a Veja diferença. essa bolsa com estampa geométrica. Agora, veja ela quando é fotografada com flash. Lindo. Essa bolsa usa um material holográfico Muito especial, chique, projetado bem para diferente. aparecer sob luz forte. E a tecnologia também foi usada para desenvolver uma linha de roupas Olha anti-paparazzi. só, gente. As roupas parecem normais, mas refletem o flash, Nossa, escondendo a que pessoa de um legal, possível flagra. anti-paparazzi. A Times Square, em Nova York, é um lugar que muita gente reconhece facilmente. Seus edifícios cobertos por anúncios coloridos proporcionam uma visão espetacular à noite. Mas e se o adblock da vida real fosse aplicado? Uma cena familiar como essa pode ser limpa para criar uma gente. paisagem urbana super elegante Olha só ou que estranhamente diferentão. vazia. Depende do gosto de cada um. É, bem O reino diferente. animal nunca deixa de nos surpreender, mas essa imagem mostrando a seção transversal da pata de um elefante revela quão parecidos somos com só, nossos amigos gente, de quatro parece patas. com o nosso Na verdade, calcanhar. os elefantes são considerados caminhantes digitais, porque tecnicamente andam na ponta dos pés, enquanto o calcanhar Como é elevado assim? e amortecido por uma região mais carnuda. O resultado é que as patas de um elefante parecem um pé humano usando um calçado bota. fashion. Esse edifício na Suécia foi totalmente transformado Olha só por um que- mural que criativo essa que galera- brinca com a nossa essa galera percepção de é profundidade. extremamente Esse tipo de obra é conhecida como trompe surreal. l'œil, ou truque do olho. E o artista criou Gente, maravilhas pelo amor de como Deus, essa em isso todo é um mundo, gênio da transformando arte. edifícios antigos em Olha obras que de arte. coisa mais linda, É louco gente. A como um cidade deveria ser planejamento pintada cuidadoso assim, muito e um pouco de colorida, tinta fica lindo. podem mudar toda a nossa perspectiva sobre algo. Toda a história tem dois lados, e essas imagens do Snapchat Olha só. mostram bem isso. Enquanto ela posta toda feliz sobre o namorado romântico e cavalheiro que tem, ele estava ocupado postando que tinha ido até a Área 51 e sido capturado por um alien. Oh, meu a Deus, tecnologia coitada da está mulher. avançando tão rapidamente que é fácil esquecer de onde viemos. Basta ver essa imagem de um disco de armazenamento de 10 Meu megabytes da década de Deus, 70, olha só. em comparação com um cartão de memória de 1 terabyte. O cartão muito Eu menor choquei. pode armazenar 100 mil vezes mais dados. Caramba, Se não for o gente. suficiente, veja essa foto de um disco rígido de 5 megas, Olha só o sendo tamanho do enviado disco, pela gente, IBM um em monte de gente pra poder 1956. carregar. Atualmente, um disco rígido portátil de 2 terabytes com capacidade de 400 mil vezes o espaço de armazenamento está disponível para qualquer Caramba. um. Essa rápida taxa de desenvolvimento reflete a lei do cofundador da Intel, Gordon Moore, que previa que o número de transistores em um microchip dobraria a cada 2 anos, num crescimento exponencial. Não é Galera, apenas o muito armazenamento de visionária, dados né, que gente? surgiu aos Isso é trancos e incrível. barrancos nas últimas décadas. E essa imagem que compara a Olha tecnologia só em a 1990 aos dias modernos diz tudo. Hoje igual. temos tudo o que Hoje, precisamos apenas reunido em um um de nossos celular, smartphones. gente, um celular Mas nem é sempre reunido foi tudo, assim. calendário, Confira o né? equivalente a um Filme smartphone pra em gente assistir. 1998, Gente, isso em comparação ao genial. telefone de hoje. O que você vê nessa imagem? cachorro. Para sua surpresa, esse não é um cachorro E de o que verdade. é? Bem, em É uma parte. almofada. Na verdade, essa foto é a combinação de uma foto de referência do cão, com intrincados pontos criados pela especialista em bordados de Nossa, animais de estimação, gente, isso é um Michelle Stahl. bordado. Os detalhes da peça fazem com que seja difícil saber onde o animal termina e a arte começa. Fotos de cachorro são sempre adoráveis, Meu mas as Deus, fotos de gente. cachorro no banho são imbatíveis. Basta olhar para esse Lulu da Pomerânia durante e depois do banho. É como se ela tivesse feito puff e ficado desse jeito de repente. E quanto a esse carinha Olha aqui, só que nem esse. sequer parece ser o mesmo cachorro. Você pode ser um grande fã do husky siberiano, Ai, ele- mas já viu como ele fica sem pelos? Que bizarro. Meu Deus, Esses olha dois o- apartamentos podem parecer idênticos, mas temos aí uma enorme diferença. Um deles é habitado por um fumante. Consegue adivinhar qual? Aqui também, veja uma foto do teto das áreas designadas para fumantes e não fumantes do aeroporto É da porque Nan, tem o no sensor Vietnã. de coisa. Se o teto dos lugares fica assim, não precisa nem ser um gênio mostrar para saber como o ficam os pulmão, pulmões gente, depois de uma vida nossa. inteira fumando. Essa foto aérea é incrível e parece uma cena futurista, Que mas na isso? verdade mostra a cidade de Barcelona filmada de dia e à noite Olha, pelo fotógrafo Henry Doe. gente. O layout da cidade faz parte do projeto de grade distrital que doideira. de Example, composto por cerca de 900 Legal. quarteirões semelhantes e Nossa, dividida gente, pela olha Avenida como é Diagonal, dividido. que tem exatamente esses Meu nomes. Deus, isso é Esses genial. superblocos são agrupados a cada Eu 9 gostei. deles, e o trânsito lá dentro é limitado, criando uma Caramba. zona mais social e sem muito movimento. Veja essa comparação incrível. É um pássaro? Um avião? Bem, Uma meio águia. que os dois.
Essa imagem destaca as notáveis semelhanças entre um urubu polonês e um temível bombardeiro furtivo B-2. Meu Deus! Duas máquinas de matar incrivelmente rápidas. Está literalmente parecendo uma espaçonave, Essa exposição japonesa compara o cérebro de um tubarão com o de um golfinho. Olha só, e a enorme diferença de tamanho certamente ilustra por que os golfinhos são as criaturas mais inteligentes do reino animal. De um golfinho. Seu córtex fornece mais poder de processamento que o cérebro humano, enquanto as seções divididas permitem que um lado do cérebro descanse, enquanto o outro opera em turnos. Bem que a gente podia fazer isso também. As incríveis comparações de animais não param por aí. Você já considerou o tamanho dos pulmões de um cavalo em comparação com o de um humano? Não. Aqui está a sua resposta. Acredite se quiser, esses pulmões totalmente inflados podem absorver o equivalente a 37 litros de ar por segundo. Para alimentar a força de um cavalo é necessário mesmo muito oxigênio. Se você ficou surpreso com o tamanho de um humano ao lado daqueles pulmões de cavalo, prepare-se para essa foto de um insignificante mergulhador apertando a mão de uma baleia jubarte. O homem estava nadando na costa do Havaí, quando a baleia do tamanho de um ônibus de 2 andares estendeu uma de suas nadadeiras bem a tempo de tirar uma foto. Apertar as mãos de um animal de 15 metros e 36 toneladas deve ser bastante assustador. E se você não consegue visualizar direito essa comparação, aí vai uma foto do órgão sexual da baleia, com uma pessoa do lado. E agora, uma foto de alguém que está tendo um dia pior que o seu. Esta pobre garota parece ter agarrado a coisa errada enquanto descia um toboágua vertical, já que o que escapou foi sua peruca. Felizmente, alguém estava por perto para capturar esse momento em câmera. Caso contrário, seu sofrimento teria sido em vão. Os seres humanos, geralmente, são capazes de muito mais do que a maioria dos animais. Mas você sabia que os pássaros têm uma vantagem em algo que não seja a capacidade de voar? Olha, gente, dá uma olhada nessa comparação, que revela quantas cores a mais nossos amigos com asas são capazes de ver. Ao contrário da visão infravermelha usada pelas cobras, os pássaros têm cones adicionais na retina, sensíveis à faixa ultravioleta, o que lhes permite ver cores invisíveis ao olho humano. Portanto, os pássaros são considerados tetracromatos, como eles vêm em 4 cores: UV, azul, verde e vermelho, enquanto os humanos, ou tricromatos, podem ver apenas 3: Gente, a gente azul, só pode ver verde 3. e vermelho.